Olá, eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E este é o primeiro podcast Prosperidade na Prática. Maurício, e talvez para nós começarmos, seria interessante tu explicar às pessoas lá em casa o que é este podcast. Bom, na verdade, podcast normalmente é um ficheiro de áudio que é transmitido e passado para as pessoas através da internet, não é isso? E nós vamos aproveitar, adicionando esse sistema de gravação de áudio, a gravação de imagem também, portanto nós vamos registrar o podcast também com imagem. Nosso objetivo é fazer uma sessão de perguntas e respostas, né? Mais ou menos isso, porque na verdade quando nós fazemos os vídeos que habitualmente as pessoas assistem, praticamente sou eu falando e as pessoas só ouvindo. E nós temos recebido muitas perguntas pelas mensagens, e assim nós vamos selecionar as perguntas. As pessoas podem continuar mandando as suas perguntas, o Daniel faz parte da nossa equipe, também vai ajudar a selecionar as perguntas, e nós vamos especificamente trabalhar alguma das questões mais a fundo em cada podcast. É isso mesmo, ou seja, cada podcast terá um tema e de acordo com as perguntas que as pessoas vão mandando, nós vamos segmentando essas perguntas de acordo com os temas, e quando o tema dessa pergunta chegar, essa pergunta fará parte do podcast. O primeiro tema do nosso podcast, ou seja, o podcast Prosperidade na Prática, começa com o tema: quem é Maurício Colpas? Isto porquê? Porque tem muitas pessoas que nos vídeos e por mensagem perguntam quem és tu e porque é que tu estás ali à frente de uma câmara a falar aquilo que estás a falar e a passar a informação toda para aquela pessoa. Por isso eu perguntava-te, quem é Maurício Colpas? Bom, bastante legítimo, né? As pessoas perguntam, porque afinal de contas, por que eu hei de ouvir aquela pessoa que está ali na frente, e cada um tem a sua história e o que é que me trouxe até aqui. Na verdade, eu sou uma pessoa como outra pessoa qualquer, não tenho nada que me diferencie no meu dia a dia e na minha história de vida em relação a todos nós e a todos vocês que nos ouvem. Eu sou cirurgião dentista, formado no Brasil, aliás, sou brasileiro, nascido e criado no Brasil, vivi até os 20 e poucos anos no Brasil, me formei lá como cirurgião dentista e depois vim para Portugal, onde estou já vivendo há 30 anos, né? E exercendo a função de médico-dentista. Aqui em Portugal chama-se médico-dentista, que nós chamamos de cirurgião-dentista. Queria entender um pouquinho melhor o teu percurso. Tu nasceste no Rio de Janeiro e escolheste ser médico-dentista, como nós somos aqui em Portugal. Queria entender um pouco como é que aconteceu esta escolha. O que é que te levou para optares por essa área como a tua profissão? Bom, eu já sabia desde pequeno que eu tinha uma forte tendência, pelo menos para 2 das 3 áreas disponíveis no aprendizado básico do Brasil, não é? Que era a área de humanos, a área de tecnologia e a área de medicina ou ciência. E então eu sempre gostei muito da área médica, na área de saúde, tinha muita aptidão, muita facilidade de aprendizado na parte de biologia, ciência, enfim, tudo que ligava a essa área da medicina. E, além disso, por outro lado, a área de humanas, que é a área da comunicação social, a área que normalmente desenvolve em profissões relacionadas ao jornalismo, à arte dramática ou qualquer tipo de arte de uma maneira geral. E então eu sempre tive presente em mim que havia essas 2 vertentes, essas 2 potencialidades para desenvolver. A questão é decisões. A vida da gente é sempre respaldada em decisões. E na altura que eu ainda podia escolher, eu pude experimentar dentro da área profissionalizante da minha escola, que eu estudei no Colégio Marista São José, no 6º ano, se não me engano, 8º ano, né? Nós podíamos escolher uma área profissionalizante e desenvolver essa área especificamente. Eu escolhi primeiro escolhi a área de comunicação social e experimentei todas as áreas profissionalizantes dentro dessa vertente. Foi um ano em que eu, no 6º ano eu perdi o ano, e depois, com o desenvolvimento, com o fato de ter que repetir o ano, eu pude depois escolher ainda a outra área que também fazia parte das minhas aptidões, que é da área de biologia, da área biomédica, e pude então cursar uma segunda área para experimentar tudo isso.
e de fato as coisas não acontecem por acaso. Foi aí o meu primeiro aprendizado. Você não perde um ano, você não repete. Eu poderia levar a frustração de ter perdido um ano. É claro que a gente leva sempre uma puxada de orelha dos pais, porque é falta de atenção, falta de estudo, mas de fato as coisas não acontecem por acaso, e eu, como fazia parte de mim essa dúvida, e eu precisava passar por isso, eu tive a possibilidade de viver as duas áreas. E até o momento em que eu tive que fazer a minha faculdade e tomar a minha decisão de que lado eu teria que seguir. Além disso, eu na minha vida pessoal sempre fiz estágios em hospitais e sempre tive ligados a áreas dentro da área de saúde mesmo. Na parte humana, fizemos os nossos estágios de escola com a parte teatral e televisão e essas coisas todas. E um momento X eu tive que tomar a decisão. Foi o momento que nós preenchemos os papéis para que faculdade você vai. E eu tinha 3 opções, porque existia a Seis Gran Rio, que era um concurso estatal, em que você poderia selecionar a sua profissão e escolher as diversas faculdades disponíveis, e prestei também no mesmo ano para mais 2 faculdades particulares. Então foi odontologia na Seis Gran Rio, que era o somatório de todas as universidades estatais que estavam ali disponíveis na formação da área que eu escolhi. Então, odontologia, fiquei na Seis Gran Rio. Na particular, que é a Unirio, eu fiz para medicina, e ainda optei por uma terceira profissão, que é desenho industrial, na PUC, Pontifícia Universitária Católica do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Por que dessas 3? Primeiro, porque aqui fica a grande surpresa, né? Porque na verdade eu falei em humanas e falei em comunicação e falei na área médica, e de repente surge aí o desenho industrial. E aí, questionando, né? Hoje eu analisando a minha decisão, foi de fato de que, como havia essa possibilidade disponível, se eventualmente eu passasse para medicina, eu teria que ter uma responsabilidade muito grande na questão dos horários, ou seja, eu comecei a ficar aflito e preocupado com o excesso de dedicação pessoal. O médico não vai ter sossego, o médico ele não tem tempo, ele faz plantão, ele é chamado a qualquer hora, ele não vive, ele sobrevive, tem que ser um amor muito doido pela profissão, e depois existe a questão da família, a diversão. Então, foi meio que um plano B. Mas dentro da área médica eu ainda poderia ser dentista, e aí ia ser Gran Rio com odontologia, porque o dentista está dentro da área médica, mas não tem a urgência absoluta, digamos assim. Ou seja, você não tem a vida nas mãos, e as situações podem esperar. Então, o compromisso da parte da medicina dentária ou da odontologia não exigiria tanto de mim e deixaria tempo livre para dedicar a minha vida pessoal, familiar e essa coisa toda. E aí tinha o plano B. Não foi, estranhamente não foi para a área de humanas, mas foi a opção do desenho industrial, porque eu achava que tinha ali alguma capacidade de desenhar, mas depois é que eu fui entender. Na verdade, eu escolhi isso porque talvez fosse a faculdade que mais tivesse facilidade de acesso pela proximidade de casa. E eu fiz as 3 provas. E passei nas 3 faculdades. E aí eu tinha que certamente tinha que tomar uma decisão. Eu tinha as 3 opções e eu falei, bom, Friburgo, passei para Friburgo, em odontologia, né? Fui estudar odontologia no interior do Rio de Janeiro. Era essa uma opção. Unirio era medicina, era na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, dentro da própria cidade, da capital. E a Pontifícia Universidade Católica, também passei para desenho industrial. Aí, a princípio, eu descartei logo Friburgo, porque era mais longe, e porque ia ter que sair da casa dos pais, e isso ia mexer um pouquinho comigo na minha estabilidade psicológica. Eu ia ter que abdicar de viver na barra da saída dos pais, né, da mãe, no caso, para poder partir para uma cidade longe, morar sozinho, construir uma vida sozinho. E aí me deu medo, um medo normal, medo do desconhecido. Depois, eu tinha o plano B, que era a medicina,
Mas aí caía novamente na questão da responsabilidade do tempo, da dedicação, da falta de tempo para mim. E eu falei, bom, passei também para desenho industrial. Quer saber? Eu acho que até tenho jeito para desenho, eu vou experimentar isso. Ou seja, foi uma escolha que não foi uma escolha pelo meu melhor. Foi uma escolha em que meu subconsciente gritava para me manter na zona de conforto. Naquela época eu não pensava nisso e nem sabia o que estava acontecendo na minha cabeça. Hoje, sabendo o que eu sei, eu consigo identificar claramente que o meu subconsciente, naquela altura, na tentativa de me proteger e me deixar na minha zona de conforto, próximo aos meus pais e não ter que arriscar muito com compromissos dentro da área da medicina, me fez optar por decidir pelo desenho industrial. Então, achei cômodo a situação. Bom, eu não sei o que é ser médico, não sei o que é ser dentista, não sei o que é desenho industrial, vou escolher, passei nos 3, vou escolher. Escolhi desenho industrial. Peguei o dinheiro com meu pai, falei, pai, tomei a decisão, vou para desenho industrial. Na verdade, os meus pais, eles sempre apoiaram muito, e nesse aspecto eu sou extremamente grato até hoje, e serei sempre, por todo o esforço que eles fizeram para me dar a educação que deram e darem a formação que deram. E além disso, não me pressionaram nunca em relação às minhas decisões. Confiaram plenamente nas minhas decisões. Portanto, embora tivesse passado para medicina, para odontologia, e eu ter tomado a decisão para desenho industrial, eles simplesmente acataram, desejaram sorte. Meu pai deu o dinheiro da matrícula e eu fui fazer a matrícula. Aí começam as coisas da vida, não é? Coincidência ou não, e eu acredito que de fato não há coincidências, tudo há um propósito, nada acontece por acaso. No caminho, eu encontro com um professor meu, um professor de física da minha escola, onde eu fiz a formação para pré-vestibular, que é o 3º ano científico na altura. Foi no Instituto Miguel Couto Baiense. Encontrei com o professor de física e ele disse, então, como é que foi o vestibular? Eu falei, foi ótimo, passei na Cisgran Rio, passei na Unirio, passei na PUC. Ele, interessante, então, e o que você vai fazer? Eu falei, eu tomei decisão para desenho industrial. Ele, mas desenho industrial, mas por que desenho industrial? Porque é aqui perto, eu não tenho grande dificuldade de locomoção, eu não tenho que sair de casa, não tenho que ir para outra cidade. E ele falou, mas eu te conheço, eu sei que talvez, na minha opinião, sem querer interferir, você talvez fosse se identificar mais com a área médica, não necessariamente com a parte de medicina geral, mas com a odontologia. Eu, se fosse você, nem que tivesse que catar papéis na rua, foi a frase que ele me disse, para fazer odontologia, eu ia fazer odontologia. Um abraço, tchau. Ou seja, ele apareceu na minha vida num momento estratégico, numa hora certa, em que me passou uma mensagem exata que me fez pensar, e eu voltei para casa com o dinheiro da matrícula e comuniquei aos meus pais que, olha, de fato, eu tomei uma decisão contrária à decisão que eu tinha tomado antes. Mas por quê? Como é que aconteceu isso? Não encontrei com um professor meu, ele me disse, e eu tomei a decisão mesmo para odontologia, embora seja fora dessa cidade. Ou seja, neste momento em que isso acontece, tu tinhas uma decisão tomada, um professor que tem uma influência sobre ti, uma pessoa que tem uma certa influência sobre a tua decisão, dá-te um conselho, digamos assim, ele diz, se eu fosse tu, eu não tomaria essa decisão. Esse conselho que ele dá mexeu alguma coisa dentro de ti que fez com que tu voltasses para casa e chegasses à beira dos teus pais e dissesse assim, olha, esqueçam de tudo aquilo que eu disse, o que eu quero então não é isto, é seguir a odontologia. Exato. E agora você vê, no fundo é uma série de situações que acontecem, mas que não definem o meu futuro. O que vai definir o meu futuro é a minha decisão. Eu poderia ter ouvido N outros professores ou não ter ouvido ninguém. De alguma forma, houve uma conspiração universal para que aquele momento acontecesse e eu, de certa forma, por decisão própria, inverti o que tinha tomado em termos de decisão. E os meus pais, como eu disse, eles sempre foram muito atentos às minhas decisões, mas nunca interferiram diretamente.
sempre acreditaram muito no meu poder de decisão e impulsionavam sempre que eu tomasse a minha decisão certa. E então, em momento nenhum, houve nenhum comentário deles pejorativo, até acho, pelo contrário, eu senti assim um sorriso no canto do rosto, né? Afinal, ia ser médico da área de design. Porque na verdade até não é pelo fato da profissão em si, mas os meus pais, eles não tiveram grande capacidade eles não tiveram muitas oportunidades de estudar muitos anos, então eles pararam na primária ou no ginásio ou qualquer coisa assim. Então, no fundo, desenho industrial, nem eu sabia de fato que era desenho industrial, quanto mais eles estavam dando o aval deles ao filho que eles confiavam. Mas medicina não, nesse caso odontologia não, já sabe o que é, não é? E o muito engraçado que a odontologia, ela surgiu na minha cabeça já quando eu era pequenininho. Por quê? Porque eu fui uma vez ao dentista com a minha mãe e fiz um tratamento e depois, na hora de ir embora, a minha mãe saiu, eu saí da cadeira, aquelas cadeiras antigas, o dentista era antigo, o dentista antigo, né? Eu sei que a minha mãe, na hora que eu saí, a minha mãe perguntou quanto é que era, qualquer coisa assim, e ele deu o valor. O que eu me lembro, o que ficou na minha cabeça, é que a minha mãe abriu a carteira dela, a bolsa dela, botou a mão na bolsa e tirou um bolo de notas. E deu esse bolo de notas para o meu dentista. Eu não falei nada, mas fiquei assim impressionado como é que a minha mãe tinha dado tanto dinheiro, supostamente, não é, para aquele dentista. Quando nós saímos, fechamos a porta, a primeira coisa que eu disse a ela: mãe, eu já sei o que eu vou ser quando crescer. E ela: o quê? E eu falei: vou ser dentista. E ela perguntou: mas por quê? Porque dentista ganha muito dinheiro. Ou seja, hoje eu sei que criei ali uma âncora, ou seja, naquela altura eu vivi um fato, não é? Dei um significado, houve uma emoção envolvida e aquilo me marcou de certa forma. E no meu subconsciente ficou sempre aquela opção. E hoje eu sou dentista porque foi, dentre as 3 opções que eu escolhi, na substituição para desenho industrial, acabei tomando então a decisão contrária e indo para a área médica, sendo cirurgião dentista. Eu sei que era uma faculdade distante de casa, no Rio de Janeiro. Foi uma segunda decisão que eu tomei, não é? Quer dizer, nessa altura, primeiro foi a decisão da escolha da profissão, depois passar para odontologia e ter que ir para Friburgo, foi uma outra decisão que eu tive que tomar, porque Nova Friburgo é uma cidade distante do Rio de Janeiro, é interior, para quem não conhece, no Rio de Janeiro é uma cidade serrana, alguns bons quilômetros, não vou arriscar quantos quilômetros, mas não é nada de por aí além, mas para Rio de Janeiro era uma distância grande. E eu teria que morar em Nova Friburgo. Isso, o que estava acontecendo na minha cabeça e que hoje eu vejo claramente, era a questão, como eu disse, da zona do meu subconsciente manter na zona de proteção. Por quê? Porque eu teria que aprender uma série de coisas, que é conviver com pessoas que eu não convivia, que eu não conhecia de lado nenhum. Eu teria que morar sozinho, eu teria que aprender a gerir casa, gerir alimentação, gerir a manutenção da ordem da casa, coisa que eu em casa não tinha nada disso. Então foi, além da faculdade, foi o aprendizado de vida que eu tive em Nova Friburgo, onde eu passei os anos até me formar e saí de lá com o título de cirurgião dentista. Depois disso, outras decisões tinham que surgir. Vamos parar só aí nessa parte de que tiveste que te habituar, digamos assim, a uma nova localidade, uma nova cidade onde moravas, onde não tinhas o apoio dos teus pais, onde não tinhas os teus irmãos, onde não tiveste que criar uma nova rede de amigos, tiveste que conhecer novas pessoas e certamente também tiveste que tomar várias decisões ao longo desse percurso para que fosse um percurso que marcasse um pouco também a tua jornada de alguma forma, porque na verdade não estavas só a ser formado enquanto médico dentista, também estavas a formar-te enquanto pessoa, enquanto um adulto responsável, enquanto alguém que iria mais tarde mudar a vida de outra pessoa quando essa pessoa fosse ao consultório. Aquilo que eu ia perguntar é, esse sentido de responsabilidade
quando tu estavas na universidade, esse sentido de tu sentires mesmo dentro de ti que aquilo que tu estavas a fazer não era algo só para ti, também era algo para o outro, já existia nessa altura? Já existia, porque o que acontece? Você, quando trabalha com a área de saúde, você se doa para curar dores, curar desconforto, não é? E na área de saúde é assim. Odontologia trata supostamente dentes, mas os dentes estão agregados a todo um aparelho estomatognático, gengiva, língua, enfim, não é dente isolado. Então, quando você começa a trabalhar nessa situação, você está se doando para trazer um benefício a outra pessoa. E isso tinha a ver com algo que posteriormente eu ia ver que fazia parte da minha missão, que é a questão de você fazer melhor a outra pessoa. E eu, como você disse muito bem, foi um aprendizado não só nessa área, mas foi um aprendizado de vida, porque sem estar colado aos pais, eu tive que de fato aprender a gerir toda a minha vida, inclusive gerir o dinheiro que eu recebia dos meus pais na mesada, digamos assim, para que eu pudesse orientar as compras de comida, o transporte, a viagem de regresso ao Rio de Janeiro, não é? Ou seja, eu tinha que aprender a gerir aquilo tudo. Além de que a questão do que os meus pais suportavam, dentro daquilo que era o limite deles, que eles suportavam, que era a questão da faculdade em si, do material. Odontologia não é uma faculdade barata, é uma faculdade cara. O material, inclusive, que nós despendemos e temos que ter para o aprendizado acaba encarecendo bastante. E eu reconheço nos meus pais, inclusive, um esforço bastante grande que eles fizeram. Mas tudo isso com base nas decisões que eu tomei, entende? E essas decisões que foram tomadas a nível de profissão, né, ou de escolha de profissão, me levaram a um caminho de aprendizado. A universidade era em Nova Friburgo. A Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo. Mas quando terminas a universidade, mudas para São José dos Campos. Pois é, aí são outras escolhas, não é? E a vida é feita de escolhas. E essas escolhas é que vão dar um resultado. Isso tem muito a ver com o que nós falamos em prosperidade hoje em dia. E como nós estamos a falar do meu passado, eu toda hora me remeto à conclusão de que tudo que eu tenho hoje eu construí com base nas minhas decisões. A questão do São José dos Campos, para mim, já foi uma coisa que não se pensava. Por que São José dos Campos? Para quem não conhece, São José dos Campos é interior de São Paulo, mais distante ainda de Nova Friburgo. Então, para aquele menino que morava em casa com os papais, né? Não queria sair de casa. E que casa. não queria sair de casa, e que o subconsciente obrigava a me manter na zona de conforto, e que superei tudo isso. Fui morar em Friburgo. Quando eu terminei os anos de faculdade de Friburgo, eu falei, pronto, vou voltar para o Rio de Janeiro. Eis que surge uma possibilidade, porque eu trabalho na faculdade que eu fazia em Friburgo, nós fazíamos as repúblicas, né? Morávamos com os colegas, e um dos colegas que foi uma presença muito forte para mim na altura, nós criamos ali uma cumplicidade bastante grande no futuro, que seria a possibilidade de ser o nosso trabalho. Como ele não tinha na história dele também dentistas na família, eu também não tinha, a gente ali se uniu, né? E falou, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos. E então decidimos, ele sugeriu São José dos Campos, eu não conhecia São José dos Campos, eu perguntei, mas por que São José dos Campos? Por que não Rio de Janeiro? Aí ele falou, olha, eu tenho uma prima que mora em São José dos Campos, trabalha como dentista em São José dos Campos, ela está se dando bem, acho que o mercado está bastante favorável, valia a pena investir. E eu peguei num ônibus, fui lá ver, não é? E na hora de tomar a decisão, eu amarelei um pouquinho, mas é aquela coisa. Na hora de tomar decisões difíceis, o que vem à tona é o medo. O que é normal, porque o medo é uma emoção básica que serve para te proteger. Como você vai para uma área desconhecida, a proteção é normal, né? O medo vem com uma situação normal para te proteger de você não correr riscos. Agora, esse risco tem que ser um risco calculado. Obviamente, isso não envolve a minha proteção da minha integridade. Eu morar no Rio de Janeiro, ou morar em São José dos Campos, não envolve a minha integridade física, psicológica, ou o que quer que seja.
Portanto, era um medo que me paralisaria por nada. Então, era hora de tomar decisões e enfrentar o medo pela segunda vez. Então, ou pela segunda ou pela terceira nesse caso. Eu sou do tipo destemido, né? Eu pelo menos encaro de frente o medo, e uma vez que não me era prejudicial, aliás, poderia ser até muito benéfico, eu tomei a decisão e nós dois juntos fomos montar o nosso primeiro consultório em São José dos Campos. E foi essa a decisão que tomamos e correu bem. Nós estivemos lá durante 4 anos, até que outras decisões surgiram na minha vida, né? Pois é, a pessoa que não queria sair do Rio de Janeiro para ficar longe dos pais, de repente estava em São José dos Campos, que já era mais longe. Mas, como não estava longe o suficiente, ainda aparece a possibilidade de ir para Portugal. Pois é. Aí o que acontece? Num fim de semana que nós passamos aqui nessa zona, aqui não, nós estamos em Portugal, mas quando estávamos lá no Rio de Janeiro, eu e esse meu colega de trabalho fomos passar um fim de semana lá no Rio de Janeiro, convidei, porque ele é do interior de São Paulo. Então, o Brasil nessa altura estava passando por uma crise socioeconômica muito grande, político inclusive muito grande. Para quem é mais ou menos da minha idade e que lembre desse período, né? Foi a época do Collor de Mello e do impeachment, e que o dinheiro foi confiscado, as poupanças foram confiscadas e os preços aumentavam, era uma inflação galopante. De manhã no supermercado estava um homem a botar preços novos, à tarde já estava botando preço em cima dos preços, à noite já estava mudando os preços, você comprava de manhã uma coisa por 10, à noite já estava por 12. Ou seja, o país estava atravessando por uma crise violenta, nada de muito diferente que nós estamos atravessando hoje e que é tudo cíclico, não é? Mas isso foi um motivo para que as pessoas, os brasileiros naquela altura, se sentissem muito desconfortáveis. E me serviu como motivo para aceitar uma proposta que veio do nada. Estávamos no carro e um amigo meu que estava dando carona para a gente no carro, estávamos vindo numa festa, uma coisa assim, ele falou, eu estou indo semana que vem para Portugal, vamos? E eu falei, então vamos embora. E o meu colega disse assim, duvido, você não vai mesmo. Bom, eu já estava de saco cheio da história que estava acontecendo lá no Brasil, né? Meu pai é português, não sei se referi isso no início da entrevista, acho que não. Meu pai é português, portanto eu tinha nacionalidade portuguesa por parte do meu pai, minha mãe é brasileira, meu pai é falecido. Então eu falei, bom, você quer saber? Eu vou mesmo, porque eu vou conhecer a minha família por parte de pai. Naquela altura já se falava muito sobre o fato de que Portugal não tinha médicos dentistas, não existia, a profissão médico-dentista em Portugal não existia, ou seja, eram estomatologistas, era uma especialidade, enfim. Hoje não, já existe uma área específica da medicina dentária. Então eu falei, bom, vou lá conhecer a família do meu pai, vou conhecer Portugal, que eu sempre quis conhecer, nunca tinha saído do país, e aproveito e vejo a questão do trabalho. E o meu colega falou assim, duvida, deixa estar. Duvida que eu falei com meu pai ficou contente, não é? Porque imagina, meu pai é português, querendo que eu conhecesse a minha família, querendo que eu conhecesse Portugal, inclusive, ele me financiou a viagem, comprou a passagem e eu embarquei na semana seguinte com esse meu outro colega. Ou seja, aquele desafio que foi lançado ao Maurício, que supostamente não ia querer sair do Rio de Janeiro, estava a acontecer. Pois, e até porque esse que me fez o desafio de eu sair de Portugal foi quem me fez o desafio de sair do Rio de Janeiro. Ou melhor, o que me fez o desafio dizendo, duvido que saia do Brasil, foi o mesmo que me fez o desafio, duvido que, não, vamos para São José dos Campos, e eu aceitei. Quer dizer, foi arriscado da parte dele, porque ele sabia muito bem que não brinquem comigo com desafios, que se for uma coisa que eu quiser muito, que eu queira muito, eu faço mesmo. E foi o que aconteceu. Nós tomei a decisão, falei para meus pais. Foi fácil tomar essa decisão de vir para Portugal e mais uma vez... Se bem, a decisão poderia não estar tomada ao ponto de tu quereres ficar cá, efetivamente, não é? Mas havia essa possibilidade de tu estares a sair do Brasil para ficares em Portugal
para morar, para ficar Exato. assim para sempre. Eu sabia, no fundo, eu acho que assim, nós temos um órgão sensor, um órgão sensorial muito grande, eu chamo de órgão sensorial porque a gente sente muito, que é o coração. Eu, no fundo, eu posso dizer que pelo meu coração eu tinha uma vaga ideia, uma ligeira certeza de que isso não seria simplesmente um passeio. Tanto é que no dia de nós virmos embora, que eu tomei a decisão, comprei a passagem, estava tudo muito, né? Eu tive uma semana para me organizar. No dia de eu pegar as malas e botar para fora de casa, eu lembro-me perfeitamente que eu ainda olhei para dentro da sala, porque saí pela porta da frente da casa, né? Tem a porta social e a porta de serviço, que sai pela cozinha. Eu saí pela sala, puxei as malas e ao fechar a porta, fechei a porta devagarzinho. E ao fechar a porta devagarzinho, eu tive a preocupação de olhar para dentro da sala e criar uma imagem mental, uma imagem fotográfica daquilo que era a sala da minha casa. Era uma despedida que meu coração estava fazendo, entende? Eu sentia que poderia ser que esse momento era um momento fulcral na minha vida. E de fato foi. Aquela despedida foi derradeira. Eu saí para nunca mais, né? E eu ponho entre aspas, porque volto lá sempre, mas definitivamente eu moro em Portugal há 30 anos. Né? Então, aquela imagem em câmera lenta da porta fechando, eu tenho percepção na minha cabeça. E conforme a porta ia fechando, a imagem na minha cabeça vai ficando meio sem cor, meio que preto e branco, meio que aquela coisa assim, meio que a tristeza da despedida, sabe? Medo, mais uma vez. Toda vez que você tem que tomar uma decisão, e essa decisão envolve algo que você não conhece, outra vez o medo aparece. Mas aparece para mim, aparece para você, aparece para todo mundo. Como eu disse, é uma emoção básica, você não tem controle. Eu não quero ter mais medo, não existe isso. O medo você vai ter a vida toda. Você pode ter, hoje eu tenho consciência da emoção medo e faço uma gestão da situação, dessa emoção, entendendo que o medo não pode ser algo que me paralise. Mas eu instintivamente vivia já isso, porque eu não me deixei paralisar por esse medo. Então eu fui para o aeroporto com os meus pais, entramos no avião, despedi de todo mundo e com a bagagem de ir e vir, mas a possibilidade de não voltar mais. E não voltou, e chegou a Portugal, à terra do teu pai, e chegaste e resolveste ir ver a família. Exato. Estavas de férias, na boa, tranquilo, ou seja, estava tudo como melhor não podia estar, não é? Estavas na boa. E eu até, embora, como eu disse, sentia no meu coração que algo ia se passar e que estava prestes a acontecer, que nada mais é do que a decisão de ficar definitivamente, eu optei por curtir, não é? Eu vim de férias, vamos aproveitar e focar nas férias. Passear, eu não tinha muito dinheiro para viajar pela Europa, né? Viajei para a Espanha, porque é de carro, é uma fronteira, né? Entre Portugal e Espanha, é um passo, e depois eu e esse meu colega decidimos ir para a França também. Eu falei, não, bom, pelo menos para Paris, não é? Brasileiros, novinhos perdidos aqui, eu não vou vir para Portugal e de repente nem conhecer Paris. Então tomamos a decisão, eu e ele, vamos gastar o nosso dinheirinho de viagem de avião para Paris. Então fomos na agência, compramos a passagem, isso até foi muito engraçado, porque nós saímos daqui num voo da TAP, chegamos lá, descemos, todos empolgados para conhecer, né, Paris, e quando nós saímos no Serviço do Estrangeiro e Fronteira, que é na alfândega, a polícia de lá, a Polícia Federal, não sei como se chama, foi fazer o controle de passaporte e perguntou pelo nosso Visa. E eu, Visa, cartão de crédito, Visa o quê? Que Visa? E ele não falava, quer dizer, eu não falava português, ele não falava português, ele falava inglês e com muito sacrifício ele em inglês, arranhando o inglês e eu arranhando o inglês, a gente entendeu e eu entendi que ele estava pedindo o visto de entrada, que eu nem sabia que era preciso, e o meu colega também não, quer dizer, e a agência também não deu essa informação para a gente, e a gente também não
procurou saber. Nós éramos novos, estávamos motivados pela viagem, aprendizado, não é? Perdemos uma viagem e não conseguimos entrar no país. Resultado, o que tivemos que fazer era o último voo, nós chegamos lá à noite, foi decretada a necessidade de uma deportação. Nós íamos ser deportados para Portugal. E ser deportado teria que ser no primeiro voo do dia seguinte. Então nós tivemos que passar a noite inteira no aeroporto. E não era livre, porque nós estávamos ali como imigrantes ilegais. Então nós passamos uma noite inteira escoltado por 2 policiais armados. Nada demais, é o protocolo, não é? Não éramos ameaça, mas éramos ilegais, e era a polícia que estava ali, é normal que estivessem armados, e passamos uma noite inteira naquele aeroporto. Eu não sabia falar uma palavra, tinha um dicionáriozinho de bolso que eu tinha levado para desenrasque em SOS, e não tinha o que comer, estava tudo fechado, não tinha o que beber. Me deu sede, inclusive eu abri no dicionário para procurar o que era água, e eu via EAL. E eu falei pro homem, pro polícia, EAL. Aí ele falou, O. Aí é que eu aprendi que EAL era O, em francês. E ele me trouxe a água, foi muito simpático, fui muito bem tratado, nenhum problema, nenhuma queixa. Foi um protocolo normal e que eu passei por aquilo por falta de informação. E aí eu aprendi uma outra coisa. A falta de informação, se eu atribuir a outra pessoa, eu vou ficar sempre na dependência de outra pessoa para conseguir o meu objetivo. Ou seja, o aprendizado que eu tirei ali é que você tem que buscar aquilo que é importante saber quando você faz alguma coisa. Não vale a pena eu culpar a agência, culpar quem não me deu a informação. Não, a responsabilidade é minha porque não busquei a informação. Se eu buscasse a informação, eu não estava na mão da agência. Eu não estava na mão de quem quer que seja. Eu tinha ido conscientemente daquilo que era preciso, que, aliás, é um aprendizado valiosíssimo. E isso eu trago para a minha vida. E é uma base da PNL também. Você não tem que responsabilizar os outros pelo seu sucesso. Eu queria obter o sucesso de entrar no país. O meu objetivo era entrar no país. Não entrei, e a responsabilidade é minha. Então, a única lembrança que nós trouxemos do aeroporto de Paris foi o nome Orly. Nós descemos no aeroporto Orly e, olhando para a janela, eu não via nem Torre Eiffel, nem nada, não via nada. Eu só via o letreiro luminoso Orly de trás para frente, porque eu estava dentro do aeroporto e aquilo estava do lado de fora, e foi a única informação que eu trouxe de Paris, o nome Orly de trás para frente. Mas também saí dali convicto de que a responsabilidade foi minha e certo de que eu não passaria mais por aquilo. Da próxima vez que eventualmente acontecesse, jurei a mim mesmo que voltaria ali, que entraria ali honradamente, cabeça erguida, e que conheceria Paris como o direito que eu tinha e que me assistia. E aquilo entrou como uma motivação, em vez de ser uma derrota, fim de mundo, fim de viagem. Claro, não foi agradável, não foi o meu melhor momento, mas em vez de ficar debruçado na derrota de não ter conseguido, eu já naquela altura já comecei a prestar atenção no que poderia vir a ser aprendizado. E foi tranquilo, foi um fim de semana diferente. E aí voltaram deportadas para Portugal. Tu estavas em Portugal, no Porto, não é? E a data de voltar para o Rio de Janeiro estava-se a aproximar, porque tu tinhas que entrar em Portugal com uma data para voltar também, apesar de seres português. Quando tu vieste, tinhas a possibilidade de voltar. Exato. A passagem que eu comprei no Brasil, apesar de, como eu disse, era português, né? Eu vim com a nacionalidade portuguesa. Eu tinha autorização de ficar no país. Então isso me tranquilizava, porque eu não tinha um marco de regresso por obrigação. Eu tinha um marco de regresso porque tinha uma passagem de vinda e volta. Mas era uma decisão, mais uma decisão na minha vida, mais uma grande decisão na minha vida, que era rasgar a passagem e deixar ultrapassar a data e ficar em Portugal, ou ceder ao medo de ficar em Portugal, um país que eu desconhecia, com cultura, apesar de ser português e todo mundo falar português, a minha família residia aqui, era uma mudança radical de vida,
cedia a esse medo e voltava com a minha passagem, ou não, ou enfrentava isso e ficava em Portugal. E decisão, ficou. Fiquei, rasguei a passagem, foi duro. Aliás, mais um momento de decisão na minha vida forte, não é? Que eu tive que, isso foi, na verdade, eu não rasguei a passagem ficou na minha mão até o último momento, no último dia, na última hora que o avião partiu. A partir daquele momento, eu já não tinha mais volta, até porque meu pai, ele me ajudou na minha vinda, não é? São pessoas que não têm, eram bastante humildes e não tinha, quero voltar para casa, manda uma passagem nova. Quer dizer, eu sabia que era uma decisão que eu tinha que assumir a partir dali. E fiquei. E a partir do momento em que ficas, tomaste a decisão que ias ficar em Portugal, e qual é que era o teu plano nesse momento? O que é que tu ias fazer? Começar a procurar dentro da minha área de odontologia, não é? No caso, medicina dentária. Eu trabalhei numa clínica na cidade do Porto e depois conheci logo um médico dentista, que são chamados médicos dentistas, que tinha aberto um consultório numa zona de Portugal que eu não conhecia, mas que era a zona dos meus pais. Aliás, tinha ido lá perto para conhecer a minha família, que é Trás-os-Montes. Ou seja, chama-se Trás-os-Montes porque é atrás dos montes. Então, é uma zona montanhosa e você atravessa aquela serra e atinge essa zona, essa região, como no Brasil tem norte, sul, sudeste, centro-oeste, a região de Trás-os-Montes. Então, esse senhor, esse dentista, me convidou para trabalhar lá. E ele até falou, ele foi me mostrar no mapa onde é que ficava, porque eu perguntei, mas onde é que é? Ele falou, não se preocupa, que é muito perto da sua família, Trás-os-Montes, você não é transmontano, seu pai não é transmontano? Eu falei, assim, então é do lado da casa dos seus pais. Aí, mas eu queria dar uma olhadinha, ele pegou um mapa, naqueles mapas que é um mapa da Europa, que na verdade nem era mapa da Europa, era mapa da Península Ibérica. E no mapa da Península Ibérica não aparecia todas as cidades, nem todas as vilas, apareciam, na verdade, as cidades e as capitais de concelho. Então, Mogadouro é uma vila que pertence ao Concelho de Bragança. Então, aparecia lá o Concelho de Bragança, mas não aparecia... o Distrito de Bragança, melhor dizendo. Na verdade, Mogadouro é uma vila que pertence ao Concelho de Mogadouro, que tem um distrito. E esse distrito é o distrito de Bragança. Como aquele mapa era da Península Ibérica, não mostrava as cidadezinhas e as vilazinhas, mostravam só as capitais de distrito. E mostrou-me Bragança. Mas ele queria me mostrar onde é que estava Mogadouro e ele não via no mapa. Eu falei, ai meu Deus, onde é que eu vou me meter que nem no mapa aparece? Mas ele disse, olha, é por aqui, é nessa zona aqui, você vai gostar muito, porque é uma zona muito calma, que não sei o que. Eu falei, olha... A pessoa que estava vindo do Rio, que não queria ir para Friburgo estudar, porque era longe, que depois foi para São José dos Campos, que depois veio para Portugal, para o Porto, e agora estava a ir para uma vila que não aparecia no mapa, que a pessoa estava a levar, lhe estava a mostrar. Estou cada vez mais perto dos pais, não é? Exatamente. Na verdade, o que eu tiro de beleza nisso tudo é que, embora você ache que não é capaz de nada, não é? Porque você, como eu disse, o seu subconsciente vai ter sempre a tendência de te manter na zona de conforto. Se eu desse ouvido a essa proteção, que eu agradeço ao meu subconsciente por me preocupar comigo e me deixar numa zona de proteção, se eu tivesse dado atenção a eles, eu talvez não tivesse ido para odontologia, eu talvez tivesse ido para desenho industrial, eu talvez não tivesse ido para Nova Friburgo, eu talvez tivesse... Essa é a Amy, para quem não conhece, a nossa gata. Tinha que vir dar aqui um ar ela da graça gosta dela, que ela gosta de aparecer também. Enfim, exatamente, eu não teria tomado essas decisões, embora você ache que não é capaz, no fundo, tudo está no seu poder de decisão. E quando você decide, você muda a rota da sua vida, compreende? E eu, quando fui para Mogadouro, mais distante ainda, e no fundo é como você disse, do Rio de Janeiro para Friburgo para São José dos Campos, São José dos Campos, Portugal, Porto, de Porto para Mogadouro, enfim, já estava realmente
descolado, né, dessa necessidade de estar perto dos meus pais. E foi quando começou a minha vida profissional mesmo. Aliás, quando eu fui conhecer a vila de Mogadouro, eu praticamente falei, quando cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, que lugar é esse? Por causa da distância. Eu estava no Porto, naquela altura não existia autoestrada, não existia estradas grandes como hoje existem, existiam estradas nacionais. E essas estradas nacionais são estradas pequenas, que é mato de um lado, mato do outro, mão para um lado e mão para outra. Então, para ir daqui a Lisboa, por exemplo, a capital do país, eram essas estradas. Para ir para trás dos montes, imagina como é que era. E nós, antes de ir do Porto para Mogadouro, ainda passamos primeiro num dos consultórios de um dos sócios, que era em Braga. De Braga fomos a Chaves, que era o outro consultório do outro sócio, e de Chaves foi a Mogadouro. Eu levei 12 horas viajando de estrada. Eu cheguei em Mogadouro, eu falei, meu Deus do céu, eu não saio daqui nunca mais na minha vida, né? Porque já imaginando como é que seria. Não, e fim de semana? Se eu ficar aqui, como é que eu vou fazer no meu fim de semana? Eu não tenho carro, não tenho nada, vai ter que ser de ônibus, eu não sei como é que vai ser. Mas, estranhamente, tudo isso não foi suficiente para me dizer não. Ou seja, decisões, e acabei ficando em Mogadouro. E comecei a trabalhar na clínica desse médico, que eram 2 médicos, compreende? E o tempo foi passando, eu trabalhava como era funcionário, eu só ganhava 40% do meu rendimento, ou seja, fazia sentido, porque eu não era dono, mas na minha cabeça não fazia sentido sair do Brasil para tão longe para ser empregado e ganhar 40%. Então, isso tudo começou a mexer na minha cabeça, comecei a traçar uma estratégia para que eu pudesse ser dono do meu consultório. Eu não queria 40%, eu queria 100%, porque eu fiz 100% de esforço para estar ali. Era natural que eu rentabilizasse a 100%. Então, eu comecei a fazer contas na minha vida, passado 3 anos sem voltar ao Brasil, trabalhando, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, chegava à noite, chegava em casa, chorava. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, chegava em casa, chorava, porque é difícil. A comunicação com o Brasil na altura não existia internet. Hoje em dia você pega um telefone, faz uma chamada de WhatsApp, você vê a outra pessoa, fala com a pessoa. Naquela altura era uma carta que você escrevia olá, como vai, mandava no correio, levava 15 dias para chegar, a pessoa chegava lá 15 dias depois, eu vou bem, obrigado, e você como vai? Mandava no correio de volta, e eu mais 15 dias, ou seja, 1 mês para saber se estava tudo bem. E quando a resposta chegasse, eu nem sabia se realmente estava tudo bem, porque já passaram 30 dias praticamente, ou 20 dias, eu já não me lembro bem como é que era, mas era muito difícil a comunicação. Existia telefone? Existia. Telefones que você pagava uma fortuna por uma chamada internacional. Ou então ia no orelhão, metia aquelas fichas, não é? Chamado orelhão lá no Brasil, e tinha que meter 3 milhões de fichas para você poder falar 10 minutos ou 1 minuto. Ou seja, não tinha condição dessa comunicação com facilidade como existe hoje. Então, quando eu digo chorar pela falta que eu sentia do meu povo, da minha família, e pelo quão sozinho eu me sentia ali. Saudade. Claro, mas não é o coitadinho, não é? O que é isso? Chorava não é coitadinho por isso, chorava porque tem sentimento. Mas eu levava aquilo como um desafio e cada dia aquilo me fortalecia. Cada lágrima que deitava, não é? que chorava, era um desafio a mais, uma motivação a mais para eu de fato levar a bom termo o meu objetivo, que era adquirir o consultório e ser proprietário. Bom, e aí... Tu definiste a partir daí que tu ias adquirir o consultório. Como é que foi esse processo de compra e venda, digamos assim, da pessoa que era dona do consultório? Eu não falei para ele que eu queria comprar. Na minha cabeça, eu já me via dono do consultório. Não fazia parte da minha cabeça eu ser funcionário daquela clínica. Para mim, fazia todo sentido, uma vez que eu fiz 100% de esforço para estar lá, era 100% do trabalho que eu fazia, era 100% do rendimento, tinha que ser meu. Então, eu comecei a fazer planos de estratégia, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, como eu falei, como ali era uma vila pequena, eu não viajava, então poupava muito dinheiro.
dinheiro, e fazia um esquema em que eu pudesse juntar dinheiro para poder comprar o consultório. Mas não era fácil, porque eram 40% e ainda tinha que pagar a minha sobrevida lá, né? Minha estadia, minha alimentação, o pouco cuidado, o pouco que eu tinha também, eu também gastava alguma coisa com chamadas telefônicas para matar a saudade. Eu falei assim, bom, eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou chamar ele para conversar e vai ter que ser já. E 3 anos depois eu convidei, quer dizer, ele ia lá todo fim de semana para fazer contas comigo e dar o meu percentual, pagar as funcionárias e as coisas funcionarem, e ele ia embora. E ele via, ele chegava com o carrão dele, bem sucedido, médico, dentista, empresário, né, dono de outros consultórios, e aquilo na minha cabeça não me dava nenhum desprazer, motivava-me a copiar, a ser o que ele era, entende? Que era o meu propósito. E um dia ele chegou lá no consultório e doutor, vamos ter uma conversa séria aqui, de homem para homem, médico dentista para médico, para cirurgião dentista. E o que é que você quer falar comigo, dizer? Eu falei, eu quero comprar o consultório. Ué, mas como é que comprar o consultório? Você tem dinheiro para comprar o consultório? Eu falei, não tem dinheiro, mas você vai me fazer uma proposta. Aí ele fez uma proposta e a gente começou a entrar em acordo de valores, e nesse acordo de valores nós chegamos a um ponto comum. E eu falei, eu quero comprar. E ele, então tudo bem, tem que me dar o dinheiro para pagar. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, você sabe, não é? Se eu for ao banco não vão me dar dinheiro, não vão me financiar, não vão fazer nada. O que eu prometo a você é que vou pagar. E como é que eu lhe posso dar essa garantia? Eu faço de 48 cheques, acho que foram 48 ou 60, não me lembro quantos cheques foram, de X, dividi aquilo em parcelas, e eu garantidamente, eu lhe dou a certeza que você nem precisa ligar para mim para perguntar se pode botar o cheque ou não pode botar o cheque, porque ele até gentilmente falou, se algum mês ficar apertado, não sei o que, pode colocar. Se eu agradeço a sua boa vontade, se eu estiver aflito, eu vou dizer. Bom, o que aconteceu é que dividimos os cheques, entreguei ele os cheques, e passaram-se os 3 anos depois, ou o tempo que foi os cheques que eu passei, e quando bateu o último cheque, de fato, eu me tornei proprietário, dono do meu consultório. Só ainda aí há um momento, porque nesse momento em que tu conversas com esse senhor e ele aceita esse processo de compra e venda, tu assumes um compromisso a longo prazo, digamos assim, embora possa parecer a curto prazo porque são poucos anos no início, mas acaba por ser um compromisso a longo prazo porque era uma pessoa que não tinha nada, era uma pessoa que trabalhava num consultório de outra pessoa e que não tinha dinheiro para comprar aquele consultório, mas que se estava a comprometer a isso, ou seja, havia um compromisso de ti contigo mesmo e de ti com aquela pessoa que estava a vender o consultório. Hoje em dia ouve-se tantas vezes as pessoas a dizer como é que eu vou criar um compromisso para conseguir atingir uma coisa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou daqui a 5 anos, uma coisa tão distante, e naquele momento tu estavas a criar esse compromisso. Como é que tu tiveste essa capacidade mental, digamos assim, o que é que te levou a criar esse compromisso, como é que tu lidavas contigo mesmo a partir do momento em que esse compromisso estava efetivamente acordado? Como é que havia essa dualidade? Se dentro de ti havia a dúvida, meu Deus, será que eu vou conseguir corresponder a isso? Será que eu não vou? Até que ponto eu quero realmente isto? Porque é muitas vezes uma questão que as pessoas fazem. Como é que eu vou estar a estabelecer um objetivo tão a longo prazo se isso ainda é tão distante, se eu não sei o que vai acontecer amanhã? Olha, eu como qualquer ser humano normal, e seria anormal se não fosse assim, tive medo. Tive medo por quê? Porque é um passo para mim, naquela altura, com tudo isso que você disse, sozinho, 20 e poucos anos, em Portugal, sem bens, sem nada que me pudesse garantir que eu efetivamente poderia fazer o dinheiro que eu me comprometi ou não, mas é a questão de decisão. Como quem decide, eu vou ser feliz ou não, ou eu vou ter dinheiro, ou eu vou... São decisões que você toma na sua vida. E, efetivamente, quando tu estavas a assumir esse compromisso, também tinhas o teu medo, podia não dar certo. É o que eu digo, isso é uma situação normal. Mal de mim se não sentisse medo, não é? Medo é uma emoção básica de proteção do seu subconsciente. Se eu estou tomando uma decisão de algo que eu não sei, respaldado em que me dá essa garantia? Como é que eu vou conseguir ter certeza que eu vou conseguir pagar? Não é? Você só vai ter certeza do que tem do outro lado se você atravessar para o outro lado. E então você tem que tomar uma decisão.
é uma escolha, como tudo na vida. A questão é até onde o medo te paralisa, porque a função do medo é te proteger, né? Se dentro do meu objetivo final, no meu percurso, eu tiver que sacrificar minha vida, obviamente esse meu medo vai ser um medo justificável, porque é para proteção da minha integridade, e eu quero que a minha vida seja mantida em qualidade máxima. Portanto, se eu não corro riscos de vida, os outros medos que surjam são medos que me impedem. E aí não é um medo na sua função básica, porque o medo você não tem medo para te impedir. O medo do impedimento, o medo que te impede, é um medo criado na sua cabeça, no seu cérebro. Então, hoje eu vejo isso com mais clareza, mas faz parte de mim, está na minha essência. Eu sou uma pessoa destemida. Eu avanço, entende? E talvez o avançar é que me faz colher, não é? Eu só posso colher maçãs se plantar uma macieira. Eu não posso plantar videira, não é? E colher pera. Não dá. O resultado final tem a ver com as minhas decisões, com as minhas tomadas de decisões. Então foram decisões que eu tive que tomar. E o teu compromisso também com esse facto, com essa decisão, com essa vontade que tu tinhas de querer comprar esse consultório, acreditas que esse compromisso teu, essa responsabilidade tua interna de fazer com que aquilo funcionasse, essa tua necessidade também de fazer com que aquilo funcionasse, não é? Porque, como tu já disseste, vieste de outro país, não tinhas nenhum bem cá, os bancos não te iam emprestar dinheiro, a tua única solução, a única maneira que tu tinhas para fazer aquilo funcionar era realmente fazer com que as coisas dessem certo, logo a compra tinha que acontecer, logo tu tinhas mesmo que ter dinheiro, ou seja, esse compromisso que tu criaste contigo mesmo, achas que foi algo muito importante também para que as coisas funcionassem e que dessem certo? Eu acho que esse compromisso é sem dúvida um motivador a mais, não é? Porque você, quando cria um compromisso, é em prol de um resultado. Ou você assume o compromisso e isso serve de motivação, ou você não vale a pena tomar decisões. Por isso que eu acho que a palavra destemida, que é não ter medo de, é fundamental para pessoas que têm características de passar os desafios, não é? É você não olhar os desafios como situações que te bloqueiem, não é? Desafio é para ser superado, então você tem que levar aquilo sempre como motivação de superar. Se você olhar para aquilo como um problema, o que é que o problema faz? Te paralisa, não te deixa agir. Então, qualquer situação que aconteça na nossa vida em que o medo surja, em vez de olhar aquilo como um problema, olhe sempre como um desafio. Porque, como eu disse, o medo vai te paralisar. O problema vai te paralisar. É um problema. E se você olhar aquilo como um desafio, você leva aquilo, mentalmente, leva aquilo com uma necessidade de superar esse desafio. E foi o que aconteceu. Passaram-se os anos, eu fiz o pagamento daquilo que eu me comprometi e passei a ser dono do meu negócio. Foi mais um grande marco na minha vida, mais uma grande bandeira que eu espetei no percurso ao longo da minha vida, e considero isso, com toda a dificuldade que eu passei, que é vir de um país que eu não conheci ninguém, com todas as dificuldades que tinha, enfim, tenho orgulho de olhar para trás e ver essa caminhada, compreende? E só depois de tu completares essa compra do consultório, só depois do último cheque, é que tu decides voltar ao Brasil? Exato. O que acontece? A partir daí eu respiro com mais tranquilidade, não é? O meu objetivo foi alcançado, eu acho que eu mereço rever o pessoal. Tinha passado já 3 anos da minha vida sem ver ninguém, e eu até lembro que fiz uma mala cheia de lembrancinhas para dar para todo mundo lá no Brasil, porque a gente, quando é imigrante, acontece com todos os imigrantes de uma maneira geral, né? Falo todos, mas normalmente todos é muita gente, né? A maioria dos imigrantes, quando sai para outro país,
notório que todos nós queiramos mostrar que nós, afinal de contas, foi um desafio, foi duro, mas nós conseguimos. Então eu fiz um monte de lembrancinhas, canetinhas de Raiz de Nogueira, escrito meu nome e tal, para quando revesse o pessoal, deixasse ali uma lembrança de um percurso de sucesso, que eu considerei um percurso de sucesso. Até tirei uma viagem, tirei umas férias de 2 meses, uma coisa absurda, que as pessoas até nem ficavam lá 2 meses sem fazer nada. Chegou um tempo que eu já não tinha mais nada a fazer, e queria voltar para casa, Portugal, não é? Mas isso foi uma primeira viagem das muitas que eu faço até hoje. Vou ao Brasil 2, 3 vezes hoje, vou 2, 3 vezes ao ano, às vezes 4 vezes ao ano, a conta também de tudo aquilo que eu vou fazer em termos de aprendizado, cursos, formações, essas coisas todas, para desenvolver cada vez mais o nosso potencial, o meu potencial nessa área da programação neurolinguística. Uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte: tu sempre foste uma pessoa muito empreendedora, como já tivemos a oportunidade de conversar, mesmo quando estavas na escola, na universidade, não te limitavas só a fazer aquilo ou seja, a tua única razão de estar ali não era a única coisa que tu fazias, não estudavas só, também tinhas teatro, área da comunicação, eras uma pessoa muito empreendedora, e isso também se verificou em Mogadouro, em que estiveste muito envolvido com vários projetos. Queria que falasses um pouquinho de alguns projetos e do aprendizado que conseguiste retirar de cada um deles. Como eu digo, depois de passar essa primeira fase em que eu finquei a bandeira do sucesso para o meu objetivo, não é? Que foi dono do meu negócio, eu respirei com mais tranquilidade. Eu tinha nas minhas mãos o meu negócio, tinha os meus funcionários, tinha os meus pacientes, tinha os meus fornecedores, eu geria... estava de fato com as minhas decisões nas minhas mãos. Então eu comecei a empreender em outras coisas, porque eu acho que o empreendedorismo está associado ao destemido, não é? Porque o destemido ele tem por hábito, por comprometimento, ou melhor, até por padrão de comportamento, por ser destemido, empreender com mais facilidade. E eu lá em Mogadouro fiz um monte de coisa. Eu abri um restaurante, uma pizzaria com comidas italianas. Imagina, isso tudo além do meu trabalho. O meu trabalho sempre foi o corpo principal do meu ganho, né? E aquilo foram outros empreendimentos. Abri um restaurante, depois abri também um salão de jogos. Naquela altura não existiam os computadores, como eu falei também, eram aquelas máquinas de fliperama e não sei quantas. E abri uma loja totalmente fora da curva, né? Uma coisa assim que não existia em Trás-os-Montes, e eu sempre fui muito vanguardista nesse sentido, sempre fui muito, além de empreendedor, muito inovador, muita tecnologia, sempre fez parte de mim. Então eu investi pesado nessas outras áreas de empreendedorismo. E isso quando eu falo de empreendedorismo com fins lucrativos, né? Mas eu empreendi também no bem social, ou seja, eu me associei a outras instituições, não necessariamente por dinheiro, como foi o caso da Associação Mogadouro Vivo, que era uma associação que existia lá, que não tinha fins lucrativos, mas que eu, como sempre tive o bichinho do teatro, da comunicação social, eu persegui esse sonho ao longo de toda a minha vida. Então, quando eu estava mais tranquilo, com dinheiro na mão, trabalhando, ganhando meu consultório, eu falei, por que não? Não é? Então, montamos um grupo de teatro, fizemos uma peça de Gianfrancesco Guarnieri com música de Edu Lobo, Toquinho, e, no entanto, não estou em erro, né? São os nomes. E nós depois fizemos uma peça que foi chamada Arena Conta Zumbi, que era do teatro do Grupo Arena de São Paulo, e refizemos essa peça lá em Mogadouro, fizemos uma adaptação Mogadouro Reconta Zumbi. Era numa altura que tinha muito aquelas confusões no Timor, e que se falava muito da liberdade, e essa peça fala da liberdade do negro, na altura dos navios negreiros que eram levados para o Brasil e da escravatura, enfim, e é uma peça bastante bonita, tocava bastante e relacionava muito com o público português pela história, pelo passado do país,
na época das descobertas. Então, a peça foi fantástica, fez um êxito, teve um sucesso brutal. Nós fizemos várias viagens por várias cidades mostrando o espetáculo e foi patrocinado pelo município, enfim, foi algo bastante interessante. Além disso, dentro da associação também montamos foi um campeonato internacional que aconteceu de radiomodelismo, que existe um campeonato mundial de carrinhos de telecomandados que você faz em todo terreno. O nosso foi em todo terreno. E conseguimos levar para Mogadouro um campeonato internacional, um porte fortíssimo para dentro da vila. Foi bastante interessante. Teve a rádio, mais uma vez o bichinho da comunicação, né? Eu fui chamado, logo que eu cheguei, fui chamado para fazer um programa de saúde dentária. Chamava o programa Sorridente, que a gente falava, eu fazia pequenos trechos sobre cuidados e conselhos de saúde dentária. Por quê? Porque naquela altura os brasileiros falavam muito em rádio. Era quase que era uma moda, um modismo ter um brasileiro na rádio. E nós lá em Mogadouro tínhamos a Rádio Planalto. Temos, a rádio ainda existe, chama-se Rádio Planalto e funciona em 93.1 MHz. E, no entanto, fui convidado para participar dessa rádio como um apresentador desse programa, que era uma rúbrica de saúde dentária. Mas o meu envolvimento foi logo imensamente grande. Eu adorei aquilo, né? Adorei, imagina, comunicação, adoro comunicação. Trabalhar numa rádio era tudo. Então eu comecei a fazer outros programas. Fiz o programa Terras de Veracruz, que era um programa só de músicas brasileiras, falando sobre notícias do Brasil. Vinha para o Brasil, às vezes, na época de carnaval, fazia transmissão ao vivo da Marquês de Sapucaí. Vinha, nota bem, ia, não é? Porque eu já nem, às vezes falando, a gente nem sabe onde é que está, mas de qualquer maneira, eu ia para o Brasil na Marquês de Sapucaí, fazia transmissões ao vivo do Sambódromo, ou seja, aquilo me enlouqueceu em termos era o meu momento de prazer do meu lado B. Compreende? A área da comunicação estava fazendo sentido na minha vida depois de eu ter me estabelecido. Inclusive, mesmo posteriormente a isso, começamos a ter... Eu tive algumas experiências relacionadas à parte de televisão aqui, resolvi montar uma produtora de produção de conteúdos para televisão, surgiu a possibilidade de trabalhar com outras empresas que estavam associadas à Globo Internacional, começamos a produzir uma série de programas para a Rede Globo Internacional, ou seja, sonhos que eu perseguia desde criança, sonhos, e que de repente, quando você se sente à vontade e que você deixa de perseguir, você solta, ele vem. Compreende? E nesse ponto específico da área da comunicação, em que nós montamos a produtora, eu tive a oportunidade no Brasil, no Projac, na Rede Globo de Televisão, trazer entrevistas assim com pessoas de altíssimo gabarito dentro da Rede Globo de Televisão. Entrevistas com Faustão, Ana Maria Braga, Huck, o Luciano Huck, enfim, atores, além de apresentadores, atores de alto gabarito. Isso me trouxe uma realização do plano B, do meu lado B, que estava adormecido, mas que me perseguia e que eu perseguia. Isso tudo me fez ver cada vez mais que sonho é uma coisa muito forte. Quando você idealiza, quando você visualiza, você já se imagina fazendo alguma coisa e você persegue aquele sonho, as coisas acontecem. Compreende? Porque a fé é inabalável na sua capacidade. E eu comecei a me convencer de que tudo que eu queria, eu era capaz de construir. E daí começou a parte das minhas pesquisas e aproximação em relação à programação neurolinguística. Era aí que eu ia entrar. Uma pessoa que ao longo desses 20 anos, porque isso foi até mais ou menos 20 anos atrás, tinha tantos projetos, trabalhava como médico dentista, depois tinha um restaurante, óbvio que isto foi acontecendo ao longo do tempo, mas uma pessoa foi estando sempre ocupada com vários projetos, dizimando
dinamizando isso, assim, dessa forma que eu queria dizer, a Vila Transmontana, arranjando sempre novos projetos para fazer, estando sempre envolvido com novas coisas. Onde é que surge a necessidade de se começar a conhecer um pouco melhor? Ou seja, onde é que aparece a programação neurolinguística, onde é que aparece a física quântica, essa necessidade de conhecer um pouco melhor o consciente ou o inconsciente humano? Eu acho que isso isso é um chamado que a gente tem, eu acho, eu não sei se concorda comigo, mas o planeta nos últimos 50 anos, ou depois da Segunda Guerra Mundial, o que nós temos feito com esse planeta é destruição, construção de bombas atômicas, destruição de cidades, dizimação de população, doenças, destruir o próprio planeta, acabar com a ecologia, entendeu? Não está preocupado minimamente com a questão dos elementos poluentes no planeta Terra, camada de ozônio, ou seja, de um tempo para cá, o ser humano ele tem se retratado em relação, embora um pouco mais tarde, mas tem se retratado com o planeta. Eu acho que nós ultimamente estamos mais preocupados com a ecologia, com a preservação do meio ambiente, com a preservação da raça humana e com o nosso maior entendimento. Ou seja, não houve a esperada Terceira Guerra Mundial, não é? Ou seja, tudo... Houve a primeira, houve a segunda, vai haver a terceira. Não, ou seja, houve um reciclar de mentalidade. E isso, eu não sei porquê, mas foi uma transmutação global que tem acontecido nos últimos anos. Você hoje vê muito mais pessoas falando de prosperidade, entendendo fazendo um autoconhecimento, uma autopercepção, entendendo mais a sua mente, entendendo mais o seu comportamento e procurando saber mais sobre isso. Comigo foi algo que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, porque eu de fato eu sempre fui, além de destemido, eu sempre tive muita ambição de querer conseguir conquistar mais e mais e mais. E eu comecei a perceber que, de fato, a nossa realidade, isso era uma percepção crua, sem estudo, mas eu começava a perceber que a nossa realidade era moldada consoante as nossas atitudes, as nossas decisões. E eu comecei a buscar informações sobre isso. E cai de paraquedas na minha mão quando começou a difundir muito a informação sobre a programação neurolinguística, PNL. E eu comecei a fazer cursos, comecei a procurar, comecei a ler, comecei a fazer várias formações. Daí começou a juntar várias peças na minha cabeça. E tu começas a fazer várias formações, começas a investir um pouco nessa área, mas quando é que surge a possibilidade, ou quando é que surge na tua ideia, no teu consciente, quando é que surge passar isso para o outro? Quando é que isso aparece? Então, quando eu tomo a decisão de fazer medicina dentária, não é? É uma área em que eu me dou, não é? Eu faço medicina dentária não é para tratar dos meus dentes, é para tratar do sofrimento de outras pessoas, não é? E a área da medicina, a área da saúde é assim, é você levar o bem, é você levar bem-estar, levar saúde, prosperidade na área da saúde da pessoa. Então, dentro da minha profissão, eu já faço isso, não é? Agora, além disso, eu achei que esse chamado é muito mais interior, faz parte da sua missão de vida, da minha missão de vida. Ou seja, eu comecei a perceber que, entendendo o comportamento humano, entendendo a relação que nós, seres humanos, temos com todo o universo, né, a nossa capacidade de co-criar junto com o universo, de alterar ou programar a nossa realidade, é algo que não pode pertencer a um grupo exclusivo de pessoas. É uma coisa que você busca, procura, põe em prática, mas não me basta a mim ser próspero. Eu acho que prosperidade, aliás, dentro das minhas pesquisas de missão de vida, aparece sempre a palavra prosperar e partilhar. E eu acho que elas isoladamente não fazem sentido nenhum, porque você não adianta ser próspero
se você não gerar prosperidade aos outros. E você gera prosperidade aos outros através da partilha. Então, você ser próspero é você se sentir bem e estar bem em várias saúdes da sua prosperidade física, pessoal, familiar, financeira. Mas estar bem para você só não leva nada a lugar nenhum, porque você morre, não fica nada. O importante é o legado que você deixa, não é? É o que você deixa a partir do momento em que você deixa de existir. Então, daí essa necessidade da partilha. E quando você partilha, você leva a prosperidade para outras pessoas. E ao levar prosperidade para outras pessoas, eu me torno próspero. E vira um círculo virtuoso. Compreende? E eu percebo que isso vem sendo cada vez mais forte, porque aí eu vou buscar a minha facilidade da comunicação, porque isso vem lá de trás. Aí você depois vai entender por que eu gostava tanto de rádio, de comunicação, de televisão, por que eu gostava de teatro, porque faz parte da minha missão me comunicar. E eu tinha que aprender a me comunicar, e eu tinha que fazer aquele trajeto. Não é? Por outro lado, eu vou precisar empreender para que eu crie recursos para que eu possa falar para as pessoas. Então eu preciso de uma profissão que me leve a me doar através da medicina, quando eu dou o que eu sei, o meu tempo para curar pessoas. Então isso tudo faz sentido na minha vida e se junta, forma um elo. E aí aparece a programação neurolinguística, aparece o entendimento do universo como um todo, entende? E eu não falo aqui especificamente de questões relacionadas ao lado religioso, eu falo puramente da questão científica. Falo de neurociência, falo de física quântica, ou mecânica quântica, como queira, ou seja, de toda essa conexão do ser humano com o outro ser humano, com o universo, que são assuntos que a gente vai abordar com certeza nos nossos próximos podcasts. Sim, sem dúvida, sim. Até porque, como já explicamos, cada podcast terá um tema e cada tema terá várias questões que são lançadas também pelas pessoas que te seguem nas redes sociais. Já ouvimos várias partes aqui da tua vida, algumas certamente que estarão por ouvir, mas fomos desde o momento em que tu tiveste que alterar a tua decisão de não seguir aquilo que pensavas que ia seguir para depois seguir a odontologia, fomos para o momento em que tiveste que mudar de cidade, depois tiveste que mudar para estudar, depois tiveste que mudar de cidade para trabalhar, até que tiveste que mudar de país para conhecer a família do teu pai, mas também para recomeçar, digamos assim, de novo aquilo que era a tua profissão. E estes são apenas alguns momentos que tu já enumeraste aqui, em que foi necessário tomares uma decisão. E quando uma pessoa está perante um momento em que tem que tomar uma decisão que pode mudar todo o rumo que a jornada da pessoa, pelo menos enquanto física, neste planeta pode ter, a partir do momento em que tu estás perante esse momento, essa situação em que tu tens que decidir, o que é que passa pela tua cabeça? Quais são as perguntas que tu fazes para ti mesmo para tomares aquela decisão? O que é que tu trazes para ti? De que forma é que tu analisas para que essa decisão possa ser tomada da melhor forma possível? Eu acho que fundamentalmente o que se deve tirar disso tudo, ou pelo menos que eu tiro da minha experiência de vida, porque cada um tem a sua experiência de vida, o que a gente faz é partilhar a nossa experiência, e essa experiência poderá ser útil para algumas pessoas ou poderá não ter nada a ver com outras. Da minha experiência de vida, eu concluo que de fato em todos os momentos das minhas grandes decisões, e aqui no programa, no podcast, como falou, muitas coisas foram faladas, bastante momentos importantes da minha vida de decisão, outros ficaram por falar, mas em todos os momentos das minhas grandes decisões, e digo decisões que mudaram o rumo da minha vida, surge sempre a questão do medo, porque nós somos seres humanos e ainda sofremos com a questão do medo, porque na nossa cabeça, no nosso subconsciente, o medo é uma emoção básica, ele tem uma função de proteção da minha integridade, da minha vida. Então, para todo momento em que eu tenho que tomar uma decisão para algo desconhecido, é normal que ele surja. O que não é normal é quando esse medo te paralisa e te impede de ir além. Então, é preciso muita noção de que o medo ele vai ter a sua função quando
há um risco de vida, um risco iminente de vida. Eu dei um exemplo: se eu tiver que chegar daqui até ali, né, e no meio tiver que me meter jogar num prédio ou passar debaixo, qualquer coisa que vai botar em risco a minha vida, é natural que aí eu posso paralisar, porque a integridade da minha vida está em questão. Agora, todos os momentos de decisão da sua vida, você só vai descobrir qual é o resultado se você empreender. E empreender não é financeiramente, é empreender na sua vida, no seu tempo, dedicar em tudo que for preciso, no aprendizado, na descoberta, para que você possa ir além. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem, eu deixaria exatamente isso. Tenha atenção de que o medo da sua vida será um medo que só pode ser levado em consideração enquanto seja um medo que te proteja da sua integridade, que defenda a sua integridade física e que mantenha você vivo por mais tempo. Toda vez que esse medo aparecer e for um medo que te bloqueie, um medo que te impeça, seja destemido, avance, até mesmo porque o resultado que está lá do outro lado, se não for de todo aquilo que você espera, você aprendeu. É o mínimo que acontece em qualquer jornada, é o aprendizado. Compreende? Então, eu acho que é fundamental você... uma das coisas que atrasam o planeta é o medo. Atrasa consideravelmente decisões globais. É o medo. Se esse medo não for impeditivo, for um medo que te paralise, ultrapasse. Passa por cima. Porque só isso... Eu estou aqui hoje porque decidi sair da saia dos meus pais, na altura da faculdade. Não é? Decidi ir para São José dos Campos, longe, ainda mais longe. Decidi vir para Portugal, ainda mais longe. Decidi ir para o interior do país, ainda mais longe. E decidi. E olhando para mim, em todas essas situações eu tive medo. Mas é normal, eu não vou me culpar pelo meu medo. Eu me culparia se não o tivesse feito. Talvez eu estivesse em outra situação. Talvez, a gente não sabe, não é? E em algum momento a decisão que tu tomaste foi contrária à intuição que tu tinhas? Não. Aliás, isso é uma pergunta muito boa, porque eu acho que na hora do medo, o que deve pesar é a nossa intuição. Porque eu acho que nós somos movidos por uma essência básica, que é o amor. Nós, no fundo, essencialmente, nós somos o amor. Então, se você tomar uma decisão consciente, se deixar levar por aquilo que é palavras do seu coração, dali surge uma intuição. Vá sem medo, não é? Porque, como eu disse, qualquer erro de percurso pode causar, no máximo, um aprendizado. Mas siga a intuição, sim. Com amor, siga a intuição. Bem, para terminarmos o nosso podcast, lançava-te o desafio de dar um conselho ou uma dica a qualquer pessoa que esteja neste momento a assistir ao podcast, e àqueles que estão desde o início a assistir. Já levamos quase 1h30 de podcast, ou seja, já é um vídeo que quem já chegou aqui a assistir já merece, já está mesmo decidido a querer conhecer um pouquinho mais sobre quem é o Maurício Copas. Lançava-te, retomando a pergunta, lançava-te um desafio de dar um conselho a uma pessoa, ou à pessoa que está neste momento a assistir e que está a procrastinar a tomada de decisão de alguma coisa. Ela já sente, a intuição dela já diz que ela tem que tomar essa decisão, mas que ainda não tomou. O que é que tu dirias a essa pessoa? Eu acho que essa pergunta, eu posso até remeter parte dela àquilo que nós falamos agora, mesmo agora, que é a questão do que te impede de tomar uma decisão. A pergunta que você deve colocar quando você tem alguma dúvida é: o que é que te impede? E se você não tiver essa resposta, você coloca: e se eu tivesse feito, o que aconteceria? Começa a trabalhar na hipótese, para que você veja e se certifique de que todo o medo que surgiu e que te impediu são medos que certamente apenas te paralisaram. E esse medo que te paralisa, ele te impede de seguir. E aí você tem duas hipóteses. Como tudo na vida, você vai ter sempre duas escolhas. Ou você se entrega ao medo e se deixa paralisar por ele, e não vai ter solução, porque você não vai conhecer o outro lado, não é? E você não vai tomar decisão. Ou seja, você não tomou decisão nenhuma, você simplesmente se manteve na sua posição que você está.
que também não deixa de ser uma decisão, mas é uma decisão de não descoberta, de não evolução, de não crescimento. Portanto, tenha como base na hora da decisão até que ponto aquilo é prejudicial para a sua saúde, para a sua vida, não é? E até que ponto aquilo pode ser algo, uma razão de uma grande virada na sua vida, não é? E arrisque, não é? Porque nada é irremediável. A única coisa irremediável, como se costuma dizer, é a morte. Você morreu, acabou, não tem hipótese. Mas do resto, todas as suas decisões, elas podem ser geridas de forma a que você preserve a sua saúde, preserve a sua integridade, mas que experimente e que veja, se deu certo, deu, se não deu, corrige a rota e vai de novo. É sempre um experimenta, testa e se der, vai. Se não der, troca a estratégia e testa de novo, e testa outra vez e vai, testa e vai, até você corrigir a rota e chegar ao seu objetivo. Bem, obrigado Maurício por esses esclarecimentos e por dares a conhecer um pouquinho mais sobre ti. E assim chega ao fim o primeiro podcast Prosperidade na Prática. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E nós estamos de volta na próxima terça-feira. E também outra coisa, quem quiser gostar e partilhar, como é que faz? Pode botar um cliquezinho aqui embaixo, não é isso? E divulgar, porque a gente vai ter esse compromisso com você de toda terça-feira colocar um tema novo e, obviamente, faz todo sentido o nosso primeiro tema falar um pouco sobre esse que está na sua frente falando sobre isso, quem é esse, não é? E a partir daí nós vamos desenvolver mais dentro desses temas centrais, que é a programação neurolinguística, a física quântica. Sempre teremos um tema novo para discutir com base nas suas perguntas. Por isso, você também, se tiver perguntas a fazer, você manda na caixa aqui embaixo a pergunta que você queira, do que quer que seja. A gente vai ter sempre a oportunidade de analisar as perguntas, às vezes de fato tem a ver com o contexto, não é? Mas você esteja à vontade de fazer a pergunta que você quiser fazer e a gente vai ter sempre essa possibilidade de conversar às terças-feiras, que é o nosso propósito. Tá ok? Um grande abraço. Se você gostou, então, divulga isso aí. Até a próxima vez, então. E se tiver alguma dúvida e não quiser comentar aqui, manda por mensagem privada, porque não há perguntas ridículas. A única pergunta ridícula é aquela que não é feita. Exatamente. Até terça.